Olá, eu sou o Anderson Piotto e quero te convidar para nós meditarmos juntos em uma história bíblica. Há muito tempo atrás, havia um reino chamado Judá, cuja capital era Jerusalém. Muitos reis reinaram sobre esse lugar e muitos desses reis não eram tementes a Deus. E nós sabemos que, geralmente, os liderados são reflexos do seu líder, que o povo é reflexo do rei. E muitos desses reis que eu citei, que não temiam a Deus, introduziam uma série de pecados no meio do povo, como, por exemplo, o pecado da idolatria. O que é idolatria? Idolatria é prestar adoração a um ídolo, seja ele de prata, ouro, cobre, barro, madeira ou até mesmo de carne. Eles criavam inúmeros altares a deuses pagãos, nos montes, nos valados, em uma série de lugares. E o povo de Judá adorava a esses falsos deuses, cometendo idolatria e quebrando um importantíssimo mandamento, que é: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. No meio desse cenário caótico, surgiu um homem chamado Ezequias. E esse homem chamado Ezequias se tornou rei de Judá. Quando ele se tornou rei, ele iniciou uma grande reforma, removendo esses altares aos deuses pagãos, chamando todo o povo para a santificação. E muitas pessoas atenderam a esse chamado do rei Ezequias, se arrependeram, se humilharam perante o Senhor e Deus começou a restaurar a nação de Judá. Existem pessoas que não deveriam morrer, não é? E Ezequias era uma dessas pessoas. Mas, como está ordenado a todo homem morrer, ele também morreu. E precisou que um novo rei entrasse no seu lugar. Quem entrou no seu lugar? O seu filho Manassés. E quando Manassés assumiu o trono, com apenas 12 anos de idade, ele começou a desfazer tudo aquilo que o seu pai havia feito. Os postes ídolos que Ezequias tinha tirado, o rei Manassés trouxe de volta. E ele elevou o nível de idolatria e profanação quando ele construiu um deus pagão e colocou esse deus dentro do famoso templo de Salomão. Quando Salomão tinha acabado de fazer esse templo, ele orou ao Senhor e Deus o respondeu, dizendo que nesse templo o seu nome habitaria e todos os que orassem a Deus, olhando para esse templo, Deus os responderia. Porém Manassés o profanou e não para por aí. O rei Manassés, como todo homem, tinha a habilidade de se superar em seus próprios pecados. Então ele pegou o seu filho e ofereceu a um deus pagão. Ele teve a coragem de matar o próprio filho em um ato bárbaro, atroz e horrível, pecando assim grandemente contra Deus. Ao pensar e refletir um pouco sobre isso, eu percebo o tamanho do poder do pecado, a ponto de cegar uma pessoa e endurecer o seu coração de tal modo que ela seja capaz de tirar a vida do próprio filho. E é claro, Deus viu esses pecados e Deus tinha que julgá-los, mas a misericórdia do Senhor, ela é sempre mais alta do que a montanha dos nossos pecados. Então Deus enviou mensageiros ao rei Manassés, chamando ele ao arrependimento. Porém Manassés não deu ouvidos à voz desses mensageiros e diz a Bíblia que ele permaneceu em suas transgressões. Então Deus levantou o rei da Síria e o rei da Síria foi até Manassés e o prendeu com ganchos e o levou cativo para a Babilônia. Observe que alguém que era rei agora foi preso por ganchos e levado até a Babilônia.
Esse prender com ganchos era algo típico que os reis da época faziam quando queriam escravizar alguém. Então alguém tão poderoso quanto Manassés, com a coroa real, se tornou escravo por causa do pecado. E é exatamente isso o que o pecado faz. Torna todo homem que o comete seu escravo. Jesus, ele disse aos fariseus: vocês são escravos. E eles responderam a Jesus: não somos escravos de ninguém, não servimos a ninguém. E Jesus disse a eles: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então o pecado, ele escraviza o homem. E foi assim com Manassés. E quando Manassés viu o estado miserável em que ele se encontrava, diz a palavra de Deus que orou e se humilhou perante o seu Deus, o clamou e chorou. Agora, o que está por vir nessa história é algo muito impactante, porque a Bíblia diz que mesmo Manassés, tendo aumentado a idolatria em Judá, mesmo Manassés fazendo Judá pecar mais do que todas as outras nações que estavam em volta, nações as quais o Senhor Deus abominava, mesmo Manassés oferecendo seu próprio filho em sacrifício, a Bíblia diz assim que Deus se tornou propício a Manassés e o trouxe de volta para Jerusalém. O que é se tornar propício? A maravilha está nessa palavra, propício. Para entendermos essa palavra, primeiro é importante eliminarmos uma falácia que existe em nosso meio. E essa falácia é que todos os homens são filhos de Deus, independente da vida que eles levam. Só que a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que o homem ele é inimigo de Deus por causa dos seus próprios pecados. Como um homem inimigo de Deus pode ser filho de Deus ao mesmo tempo? Isso não é possível. E a palavra fala em 1 João capítulo 3, versículo 10, que existem aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo. Como o homem pode ser filho do diabo e filho de Deus ao mesmo tempo? Alguém aí consegue me explicar? Porque eu não consigo entender isso. Mas a Bíblia mostra uma maneira de esses inimigos se tornarem filhos. No Evangelho de João, a Bíblia diz assim, que todos aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, quando o homem ele é um inimigo de Deus e ele crê em Cristo verdadeiramente, com uma fé viva, ele tem os seus pecados removidos e aí sim ele passa a ser filho de Deus. Caso contrário, ele não é. Ele é inimigo de Deus. Uma vez que nós entendemos isso, que o homem ele é inimigo de Deus nos seus próprios pecados, em sua própria natureza, então como Deus pode ser propício ao homem? Para que Deus se torne propício ao homem, é necessário que haja um grande milagre. E foi exatamente isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas antes de falarmos da cruz do Calvário, vamos voltar um pouco ao Antigo Testamento. A palavra fala que existia um lugar chamado tabernáculo, dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Lá no lugar santíssimo, que era o lugar mais especial e secreto daquele tabernáculo, existia uma arca, que era uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro, e em cima dessa arca havia uma tampa de ouro puro, chamada propiciatório. Em cima dessa tampa havia 2 querubins, de frente um para o outro, com as asas estendidas, tocando um na asa do outro. E ambos os querubins tinham a cabeça voltada para baixo, em sinal de reverência. Somente um homem entrava nesse lugar, no Santo dos Santos. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava com sangue, e ele pegava aquele sangue e espargia sobre o propiciatório. E quando ele fazia isso, simbolizava que Deus, por meio de um sacrifício, estava se tornando propício ao povo. Voltando para o Novo Testamento, quando Cristo ele se entregou na cruz do Calvário, ele molhou
as 4 pontas do propiciatório, que são as 4 pontas da cruz. Aquele propiciatório do Antigo Testamento aponta para o propiciatório do Novo Testamento. Esse propiciatório do Novo Testamento é um propiciatório maior e mais elevado do que o propiciatório do Antigo Testamento. Então, através do sacrifício de Jesus Cristo, Deus passa a se tornar propício ao homem. Voltando a Manassés, nós entendemos que por causa da sua oração e da sua humilhação diante de Deus, Deus o perdoou e se tornou propício a ele. Antes, Deus não era, mas agora Deus se tornou. Como um Deus tão santo, tão puro, tão cândido, tão rubínquo, pode se tornar propício a um homem tão imundo e tão sujo? A propiciação é um grande milagre. Não importa o pecado que temos praticado, nem a sua grandeza, nem a sua extensão, nem o seu tamanho. A propiciação oferecida e conquistada por meio de Cristo Jesus sempre será maior do que os nossos pecados. E depois que Deus se tornou propício a Manassés, Deus, como eu disse, o trouxe de volta a Jerusalém e ele começou a reconstruir obras que estavam destruídas, como muros, e também começou a remover os altares que ele mesmo havia levantado a falsos deuses. A Bíblia diz que ele removeu do templo de Salomão aquele falso deus pagão que ele mesmo tinha colocado lá. Então, as atitudes de Manassés, pós-quebrantamento, pós-humilhação, pós-oração, são totalmente diferentes das atitudes que Manassés tinha antes que tudo isso acontecesse. Nós observamos na vida de Manassés arrependimento. Veja como esse homem foi abençoado. Além de Deus se tornar propício a ele, Deus o deu arrependimento, porque o arrependimento também é um dom de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 2, versículo 4, que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. João Batista, quando ele estava batizando, ele disse aos fariseus: produzi frutos dignos de arrependimento. O arrependimento não é um sentimento, não é um choro, não é um remorso. O arrependimento é algo que gera fruto. E esse fruto nós observamos na conduta de vida daquela pessoa. A conduta de vida de Manassés, depois da sua conversão, foi evidenciada através de frutos. Arrependimento é o abandono do pecado de maneira drástica, de maneira severa e de maneira evidente. Imagine que você está andando em uma rodovia. De repente, você vê um retorno e você deseja ir no sentido contrário da rodovia. Então você pega o retorno, cai do outro lado da rodovia e vai no sentido contrário. Aquele retorno se chama arrependimento. Arrependimento no grego é uma palavra chamada metanoia, que significa mudança de curso. Nós estamos indo na rodovia do caminho largo, mas quando pegamos o retorno do arrependimento, voltamos no sentido contrário, no sentido da rodovia estreita, enquanto toda a sociedade, com o seu pluralismo e em sua pós-verdade, caminha a passos largos para o inferno, a igreja, composta de santos arrependidos, anda no contrafluxo, anda na contramão. Então, glória a Deus por esta palavra que nós ouvimos, que nos mostra a propiciação de Deus em favor do homem pecador e o profundo arrependimento que a segue, e que nós jamais venhamos nos dar como almas sem esperança, como pessoas sem salvação, por conta da profundidade de nossos pecados, que venhamos sempre nos lembrar que a propiciação conquistada no Calvário é sempre mais elevada do que qualquer maldade que há no coração do homem. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.